Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente tem aqui um material, olha, que dá o que pensar. Trechos do livro Os Primeiros 90 Dias, Estratégias de Sucesso para Novos Líderes, do Michael Watkins. E a nossa missão aqui é tentar entender por que esses primeiros meses num cargo novo são tão cruciais, né? E claro, como que a gente pode passar por eles de um jeito melhor. Vamos então mergulhar um pouco nas ideias principais do livro, focando mais na introdução e naquele que o Watkins aponta como o primeiro grande desafio. Exato. A ideia central dele é bem forte, né? O que você faz ou deixa de fazer nesses primeiros 3 meses, basicamente define muito do seu sucesso ou fracasso ali na frente. É um período de muita vulnerabilidade, sabe? Você ainda não conhece a fundo os problemas reais, as suas redes de apoio elas ainda estão sendo formadas, então se você não consegue criar um impulso legal logo de cara, a coisa fica bem mais difícil depois. É quase aquela pressão dos 100 dias de governo, né? Só que no mundo corporativo e talvez até mais condensada nesses 90 dias. E o interessante é que o foco não é só tipo, não fracassar. É acelerar para chegar mais rápido naquele tal ponto de equilíbrio, certo? O que seria isso exatamente? O ponto de equilíbrio, esse é um conceito bem central no livro. É basicamente aquele momento em que o líder novo começa a agregar mais valor para a organização do que ele consumiu até ali. Pense em tempo de aprendizado, erros que cometeu, recursos que usou, enfim. Tem uma pesquisa que o Watkins cita, feita com CEOs, presidentes. Ela estimou que o gestor de nível médio leva, em média, olha só, 6,2 meses para chegar nesse ponto. 6 meses. Nossa, 6 meses é bastante tempo, né? Considerando a correria que é tudo hoje em dia. É muito tempo. E o objetivo do Watkins é justamente esse: como encurtar essa curva, como fazer a pessoa chegar nesse ponto mais rápido. E o curioso é que, apesar de ser um período tão chave, o autor fala que tem pouca orientação específica, né? Pouca coisa prática sobre como gerenciar a transição em si, comparado, sei lá, com tudo que tem sobre liderança geral ou gestão de mudança. Exatamente. Ele até menciona algumas exceções, né? Gente como John Gabarro, Linda Hill, que já olhavam para isso antes. Mas ele sente falta de algo mais sistemático. E aí ele propõe a abordagem dele baseada em 5 ideias fundamentais. Acho que vale a pena a gente passar por elas rapidinho. Opa, vamos lá. Qual a primeira? A primeira é o que ele chama de interação situação-indivíduo. Parece meio óbvio, né? Mas ele bate muito na tecla de que o fracasso raramente é culpa só do líder. Tipo, ele era incompetente. Ou só da situação. Era impossível. Geralmente é uma interação ruim, sabe? Uma combinação que não deu certo entre o que a situação exigia e as forças ou fraquezas daquela pessoa. É por isso, ele argumenta, que às vezes um líder que sempre teve sucesso, de repente, num contexto novo, fracassa feio. Isso é interessante. Porque a nossa tendência é simplificar, né? Ou culpa da pessoa ou culpa da situação. Ele diz que o problema está no encaixe. Faz sentido. Mas se essa interação é o X da questão, como é que a gente lida com isso? A segunda ideia ajuda. Ajuda sim, é a ponte, né? A segunda proposição dele é que existem sim métodos sistemáticos para a gente navegar nessas transições. Não é só sorte ou instinto. Tem jeitos mais estruturados de acelerar o aprendizado, construir as relações certas, criar aquele impulso positivo, e isso diminui os riscos, claro. Só que, e esse é o ponto-chave, não é uma receita de bolo, né? A estratégia tem que ser adaptada para cada situação. Cada transição é única, mas existem padrões, existem princípios comuns que dá para aplicar. Entendi. Então não é só saber que a interação existe, é ter um jeito de ler a situação e ajustar a rota. Legal. E qual o grande objetivo desse método? Aí a gente chega na terceira ideia: construir impulso, momentum. A meta principal é criar o que ele chama de ciclos virtuosos, sabe? Pequenas vitórias que geram credibilidade. Essa credibilidade atrai mais apoio, mais informação, o que permite vitórias um pouco maiores, e assim vai. É criar uma energia positiva, mobilizar as pessoas. O oposto disso seria o ciclo vicioso. Um errinho no começo, mina a confiança, aí gera resistência, fica mais difícil conseguir ajuda, o que leva a mais erros.
O foco é começar bem para engatar essa espiral positiva. Essa imagem do ciclo virtuoso e vicioso é muito forte. A gente percebe isso na prática, né? Quando começa um projeto novo, um emprego novo, o começo realmente dá o tom. E a quarta ideia? Quarta traz uma perspectiva bem legal. Vê as transições como oportunidades cruciais de desenvolvimento. O Watkins argumenta que esses períodos de mudança são talvez os momentos mais ricos para o crescimento de um líder, porque exigem muito, né? Diagnóstico rápido, aprender pra caramba, se adaptar, construir alianças, ser resiliente. Então, em vez de tratar a transição só como aquele teste de ou vai ou racha, as empresas poderiam encarar como chances estruturadas de aprendizado, especialmente para quem tem potencial. Nossa, bem mais construtivo isso. Em vez de jogar a pessoa na fogueira, usar o desafio para desenvolver mesmo, gostei. E a última peça desse quebra-cabeça? A quinta foca no valor de um framework comum. Ou seja, quando a organização inteira adota uma linguagem comum, uma abordagem parecida para lidar com transições, todo mundo ganha. O líder novo, o chefe dele, os colegas, a equipe. Se todo mundo entende as fases, os desafios típicos, as ferramentas que podem ajudar, a adaptação fica bem mais rápida, mais suave, cria uma cultura que apoia a mudança, né? Faz todo sentido ter esse mapa compartilhado, facilita a vida de todo mundo. E o impacto disso na organização como um todo não deve ser pequeno, né? Ele dá números sobre quantas pessoas passam por isso, o alcance dessas mudanças. Dá sim. E os números são, olha, chamam a atenção. Ele estima que, 25% dos gestores em grandes empresas, tipo Fortune 500, mudam de função todo ano. Um quarto. E a média que ficam num cargo é uns 4 anos. Mas para quem é considerado alto potencial, esse ciclo é ainda mais curto, às vezes 2 anos e meio, 3 anos. Agora, pensa no efeito dominó disso. Cada transição de um gestor ali no meio da pirâmide impacta diretamente um monte de gente. Aquela pesquisa com CEOs que eu falei estimou uma média de 12,4 pessoas afetadas significativamente por cada transição dessas. 12 pessoas, caramba! Multiplica isso pelo volume de mudanças anuais, dá um impacto gigantesco no funcionamento da empresa inteira. E piora, viu? Quando a gente fala de gente contratada de fora, os executivos seniores que vêm do mercado, os estudos que ele cita apontam taxas de fracasso, assim, assustadoras, entre 40% e 50%. Metade? Nossa! Por quê? São vários fatores, né? A pessoa não conhece a cultura direito, não tem as redes informais, às vezes a credibilidade inicial é menor, pode rolar uma resistência interna, tipo, trouxeram alguém de fora. E o custo desses fracassos é altíssimo. Milhões de dólares por executivo, se você contar recrutamento, demissão, o tempo perdido, o impacto na moral da equipe que ficou. O paradoxo, como o Watkins bem aponta, é que mesmo com esses números todos, pouquíssimas empresas investem de verdade, de forma sistemática, em ajudar seus líderes nesses momentos tão críticos. É um ponto cego organizacional mesmo, né? Impressionante considerando o prejuízo. Fica claro, então, que não tem fórmula mágica. A abordagem tem que ser super adaptada. Uma promoção dentro da mesma área é uma coisa. Vir de fora para assumir uma área em crise é outra completamente diferente. Exatamente. Adaptar a estratégia é crucial. E para isso, o primeiro passo é diagnosticar bem a situação. Watkins até propõe um modelo para ajudar nisso, o STRS, que basicamente classifica os cenários em 4 tipos: startup, começar algo novo; turnaround, salvar uma área em crise; realignment, realinhar uma área que está bem, mas precisa mudar o rumo; e sustaining success, manter o sucesso de uma área que já está voando. Cada um desses cenários pede prioridades e um jeito de agir diferente, né? Entender onde você está caindo é fundamental. Mas antes mesmo de olhar para fora, para o cenário, Watkins diz que o primeiro grande desafio é interno. E aí a gente chega no ponto do livro que a gente queria explorar mais hoje. O desafio número 1, fazer a própria promoção. Esse título pode enganar um pouco, né? Não é sobre sair se achando. De jeito nenhum. Não tem nada a ver com marketing pessoal. A questão aqui é a transição mental.
É sobre conseguir, de fato, fazer uma ruptura psicológica com o cargo antigo e abraçar de verdade as responsabilidades, os desafios, o jeito de pensar e agir que a nova função exige. A maior armadilha, segundo ele, é acreditar, às vezes, sem nem perceber, que o que te trouxe sucesso antes vai garantir o sucesso agora. Ou achar que é só fazer a mesma coisa, só que mais, com mais intensidade. O livro traz uns exemplos bem fortes disso, né? Tem o caso da Julia Gold, que era uma fera no marketing, mas quebra a cara quando vai liderar um projeto com gente de várias áreas. O que deu errado ali? O caso da Júlia é clássico dessa armadilha. No marketing, ela brilhava porque era muito inteligente, focada e principalmente super detalhista e controladora com a equipe dela. Ela mandava e desmandava, era especialista. Só que no novo papel, liderando um projeto com engenharia, produção, finanças, ela precisava agir diferente. Liderar mais por influência, coordenar gente que não respondia para ela em áreas que ela não dominava. Mas o que ela fez? Tentou manter o controle todo com ela, ficou microgerenciando detalhes que nem eram da área dela e focou demais na parte de marketing, que era onde ela se sentia segura. Resultado? A equipe se sentiu alienada, começou a questionar a liderança dela. Ela não conseguiu se promover mentalmente. Não virou a chave de especialista para líder integradora. É a história clássica do ótimo técnico que vira um péssimo gerente porque continua querendo fazer o trabalho técnico, né? A força dela, o controle, o detalhe virou a fraqueza no novo cargo. E tem um outro exemplo, talvez ainda mais famoso, do Douglas Investor na Coca-Cola. Um cara super experiente, elogiado pela Fortune e tudo, que também caiu nessa cilada quando virou CEO, vindo de COO. O caso do Investor é fascinante e meio triste até. Ele era um CEO brilhante, não tem dúvida. Super detalhista, formação em contabilidade, craque em finanças e operações, ele foi chave para o sucesso da Coca em vários momentos. O problema foi quando ele virou CEO sucedendo Roberto Goizueta. Ele cometeu um erro que parece básico, mas foi crucial. Ele não nomeou um novo CEO. Basicamente tentou fazer os dois trabalhos. Continuou agindo como CEO, mergulhado na operação. Exatamente. Como um super COO, ele tinha um número absurdo de reportes diretos, acho que 16, e mantinha um foco obsessivo nos detalhes operacionais. Isso era ótimo para a função de CEO, mas péssimo para de CEO. O cargo de CEO pedia outra coisa. Mais visão estratégica, mais habilidade política, mais diplomacia, menos mão na massa no dia a dia. E essa dificuldade em fazer a transição mental, em mudar o estilo, levou um monte de problemas sérios, né? Problemas com reguladores na Europa, a gestão daquela crise de contaminação na Bélgica que foi um desastre, a resposta a um processo de discriminação racial nos Estados Unidos que pegou mal, fora a pressão que ele colocou nos engarrafadores, que estragou relações importantes. O Wall Street Journal fez um resumo perfeito na época. Ele sabia toda a matemática, mas não a música, para liderar a Coca-Cola naquele momento. Foi um fracasso claro em fazer a própria promoção mental para o cargo de CEO. Nossa, são exemplos que realmente acendem um alerta vermelho, né? Mostram o perigo de se apegar ao que funcionou antes. Então, como a gente evita essa armadilha? Como fazer essa autopromoção mental direito? O que o livro sugere para a gente? Watkins dá uns princípios bem práticos. O primeiro é estabelecer um ponto de ruptura claro. Mesmo que a mudança física seja só mudar de sala, é preciso criar um marco mental. Um ritual, mesmo que interno. Isso significa parar para pensar mesmo. Quais as diferenças-chave entre o cargo antigo e o novo? O que eu preciso deixar para trás? Que novas habilidades, que nova mentalidade eu preciso ter? Buscar conselhos específicos para essa nova fase, sabe? Comemorar conquistas, sim, mas principalmente se disciplinar para virar a chave na cabeça. Criar esse momento de consciência mesmo, de intenção para marcar a virada. E depois dessa ruptura simbólica, o que vem? Correndo. Hit the ground running. A transição não começa no dia D, no primeiro dia oficial. Começa assim que você sabe da mudança. É super importante usar qualquer tempo que você tenha antes de assumir, pode ser uma semana, pode ser meses, para aprender o máximo possível sobre o negócio, a equipe, os desafios, quem são as pessoas-chave, e definir umas metas, uns marcos claros para o primeiro dia, para a primeira semana, para o primeiro mês, até os 90 dias. Isso ajuda a criar um senso de propósito e urgência logo de cara,
É tipo usar a pré-temporada para chegar voando no campeonato. Faz todo sentido usar esse tempo de aquecimento de forma estratégica. Que mais? Um passo fundamental é analisar as próprias vulnerabilidades. Watkins usa uma expressão ótima: problemas preferenciais. Sabe aquelas áreas ou tipos de desafio para onde a gente tende a ir naturalmente? Onde a gente se sente mais à vontade, mais competente? Pode ser a parte técnica, pode ser a política interna, pode ser a cultural, ou funções específicas, finanças, marketing, operações. A ideia é você identificar esses seus padrões e entender como eles podem virar pontos cegos ou te deixar vulnerável no novo contexto. O livro até sugere umas ferramentas de autoavaliação para ajudar nisso, para você saber onde vai precisar de mais disciplina, ou montar uma equipe que te complemente, ou buscar conselho específico. Entender as próprias tendências para não ser pega de surpresa. E isso conecta com o próximo ponto, que talvez seja o mais contraintuitivo de todos. Talvez seja. O quarto princípio é cuidado com os pontos fortes. É um chamado para a humildade, né? Para a gente reconhecer que aquelas qualidades que mais nos destacaram, que nos trouxeram até aqui, podem muito bem virar nossas maiores fraquezas no novo cenário. A gente viu isso com o Investor, né? A atenção ao detalhe dele, que era uma força como CEO, virou microgerenciamento tóxico como CEO. É preciso ter essa consciência de que até nossas melhores qualidades têm um lado B, que pode atrapalhar uma situação nova. Esse talvez seja o mais difícil de aceitar, né? Admitir que aquilo que a gente faz de melhor pode ser um problema. Com certeza. É psicologicamente desafiador. E liga com o quinto princípio: reaprender a aprender. Uma função nova, especialmente se for um salto grande de complexidade, joga a gente numa curva de aprendizado bem íngreme. É normal, é esperado a gente se sentir meio incompetente, meio perdido no começo. O perigo é reagir a isso ficando na defensiva. Tem um pesquisador, Chris Argyris, que escreveu sobre isso. Pessoas muito inteligentes, muito bem-sucedidas, que raramente erraram feio, às vezes têm uma dificuldade enorme de admitir que não sabem algo, de pedir ajuda, de aprender com o erro. É preciso cultivar essa humildade intelectual, sabe? Aceitar que precisa aprender, mesmo que seja desconfortável. Essa vulnerabilidade de aprendiz, mesmo estando no comando, é fundamental. E as relações com as pessoas, como ficam nisso tudo? Entram, contudo, no sexto princípio: refazer a rede de aconselhamento. As pessoas que a gente precisa para nos dar conselho, apoio, isso muda conforme a gente avança na carreira. No começo, talvez a gente precise mais de mentor técnico. Mais para frente, conselheiros que entendam da política da organização e também conselheiros mais pessoais, para ajudar a manter a perspectiva, o equilíbrio. Eles se tornam essenciais. Não dá para só manter a rede antiga. Tem que buscar ativamente cultivar esses novos apoios. A rede de segurança e de orientação tem que evoluir junto com a gente. E imagino que nem toda a relação antiga evolui fácil nesse processo. Exato. O último princípio toca nisso. Atenção a quem representa obstáculo ao progresso. Isso passa, primeiro, por alinhar bem as coisas com o antigo chefe, deixar os papéis bem separados, mas talvez o mais delicado é gerenciar a relação com antigos colegas que agora viram seus subordinados. Tem que estar preparado para talvez testarem sua autoridade, sabe? É preciso estabelecer limites claros, com firmeza, mas com justiça logo no começo. Ignorar aqueles sinais de resistência velada de ex-colegas pode dar um problemão lá na frente. Às vezes, tem que tomar umas decisões difíceis sobre essas relações mais cedo do que a gente gostaria. Com certeza, lidar com ex-colegas como chefe agora é um campo minado clássico das transições. No fundo, todos esses princípios parecem apontar para essa necessidade de uma vigilância constante sobre si mesma, né? Para não cair nos velhos hábitos que são confortáveis, mas inadequados ou até perigosos para o novo papel. É um pouco aquilo que o Ron Heifetz chama de fuga do trabalho, né? Quando a gente se refugia no que sabe fazer bem, nas tarefas conhecidas, em vez de encarar os desafios mais difíceis, aqueles que exigem adaptação de verdade na nova função. Perfeita conexão. A autopromoção mental é, no fundo, essa disciplina constante
para a gente resistir a essa fuga do trabalho e se engajar de verdade com o que o novo papel exige de aprendizado e mudança. Excelente. Então, resumindo um pouco nossa análise desses trechos iniciais dos primeiros 90 dias, fica muito claro que esse período é crítico mesmo, um divisor de águas. Acelerar a transição é chave para evitar problemas e conseguir ter um impacto positivo logo. E o primeiro passo fundamental, como a gente viu, é interno. Fazer a própria promoção. Essa virada de chave mental para deixar para trás o que funcionava e abraçar com coragem os desafios, as vulnerabilidades e os novos jeitos de operar que a nova função pede. Correto, é um reconhecimento bem honesto de que, olha, o que me trouxe até aqui pode não ser o que vai me levar adiante. Exige disciplina, abertura para aprender, humildade para buscar ajuda quando precisar. E isso talvez deixe a gente com uma pergunta importante para quem está ouvindo refletir sobre a própria carreira, né? Quais hábitos, ou preferências, ou até mesmo sucessos do passado podem, quem sabe de um jeito sutil, estar hoje limitando a adaptação a novos desafios, a novos contextos na vida profissional? Onde será que pode estar rolando uma fuga do trabalho silenciosa, disfarçada de competência ou produtividade naquilo que a gente já domina e se sente confortável? Uma provocação final muito pertinente para a gente fechar a nossa análise de hoje. Muito obrigada por acompanhar a gente nessa exploração das ideias do Michael Watkins sobre como navegar esses cruciais primeiros 90 dias. Até a próxima!